Voltei! Meu Deus! Eu tava numa outra praça e... Gente, tinha um tiozinho com a serra, tinha BR-101, tinha um carro com o alarme disparado, mas eu voltei. Por que que eu estou aqui? Estou aqui porque há umas 2 semanas atrás eu abri uma caixinha de perguntas e uma pergunta muito recorrente foi: por que... sobre procrastinação. Por que que eu procrastino, Violeta? E a minha resposta no momento foi: cada traço ele procrastina por um motivo diferente. Então eu falei assim, se vocês quiserem um vídeo, comenta aqui. Eu tive bastante comentário, então eu estou voltando para fazer essa live. Ela vai ficar disponível aí no meu feed, em algum lugar, sobre procrastinação. Talvez isso vá depois pro YouTube e eu faça vou fazer capa e tudo mais. Mas então vamos lá. A procrastinação ela está presente em todos os traços, né? Tem alguns traços, óbvio, que ele tem uma tendência a ficar mais acomodado, a ficar mais na dele, mas a verdade é que todos nós procrastinamos e procrastinamos por motivos diferentes. Todos os traços procrastinam por motivos diferentes. Então agora pensa você, se você tem uma distribuição de traços diferente da outra pessoa, você vai procrastinar por um motivo diferente do motivo do dela. E a notícia boa é que se você tem um gráfico distribuído, você é uma pessoa fantástica, super cheia de habilidades. Mas se você for uma pessoa que esteja na dor, você vai procrastinar por todos os motivos ao mesmo tempo. Então, para você, a vida vai ser um pouco mais complicada. Você vai precisar de um pouco mais de energia para lidar com isso. Então, vamos lá. Nós somos formados por 5 traços. Esses traços, eles são todos mielinizados, cristalizados, formados em cima de trauma e de dor. Isso eu vou repetir 27 mil vezes, todas as vezes que eu falar com vocês. Então, quais são os traços? Esquizoidia, oralidade, psicopatia, masoquista e rígido, tá? Quais são as dores básicas de cada um desses traços? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Logo, cada um dos traços, eles procrastinam para tentar afastar ou para não entrar em contato com a dor desse traço. Então, por que os esquizoides, eles procrastinam? Eles procrastinam porque eles não querem existir. O mundo deles fica muito melhor quando eles não são vistos, quando eles não são percebidos. Então pensa bem, se o cara tem um projeto, ele tem alguma coisa para fazer e essa alguma coisa vai expor a imagem dele, o que ele faz? Ele vai adiando, a troco de quê? De não se expor, de não aparecer, de não existir. E se isso for muito fantástico, se o resultado for muito fantástico e ele vai ser aplaudido, você é o máximo, você é o cara. Isso provavelmente causa um medo nele, porque ele tem medo da rejeição do resultado daquele projeto, daquilo que ele vai realizar. O oral, gente, pensa num bebê. Bebê faz alguma coisa? Não, bebê não faz nada. Bebê quer ficar no quentinho, no cobertor, no colinho, na tetinha. Então, os orais, eles procrastinam por conta dessa necessidade que outros façam por ele e também porque ele é meio letárgico e o outro problema é que ele pode ter medo de abandono. Como assim? A pessoa procrastina por medo de ser abandonada? Aí a gente tem que analisar caso a caso, você tem que ver que situação que você está passando, que situação que você está vivendo, porque e se eu tenho muito sucesso com isso que eu vou fazer, e aí eu vou ter que dar um passo adiante. Se eu der esse passo adiante, quem que eu tenho que largar lá atrás? Quem que eu vou ter que abandonar? Então, o oral, ele tem medo de ser abandonado e abandonar aquilo que ele já conhece, entendeu? Os psicopatas, eles têm muito, eles procrastinam, eles têm uma dificuldade, tá? De procrastinar, eles procrastinam menos. Isso eu tô falando, gente, dos traços puros, pelo amor de qualquer coisa, tá? Por que o psicopata ele procrastina? Ele procrastina pelo medo da manipulação. Então, às vezes, ele tá para iniciar um projeto, mas ele não tem certeza dos resultados daquilo, ou de quanto aquilo vai custar emocionalmente para ele. E às vezes até custar em dinheiro. Se eu me jogar nessa situação, se eu fizer isso que eu tenho que fazer, depois disso, o que vem depois disso? Quais são os ônus e os bônus disso daí? Quando ele não tem clareza, ele vai protelando até que ele consiga ter um certo
ele consiga vislumbrar o que ele vai ganhar, o que ele vai perder com aquilo. Bom dia, povo, bom dia, Valéria, Ricardo, Renato. Então é assim que funciona, tá? O masoquista, por que ele procrastina? Gente, masoquista, ele é um executor hábil, só que ele procrastina por medo do resultado. Vai que o resultado que eu faço, inclusive se você viu meu feed, aí tem uma pergunta numa caixinha de pergunta. Ele procrastina por medo de ser julgado, medo do resultado não ser perfeito, não ser bom, não ser adequado, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, se vai falar mal, se vai colocar defeito. Então, ele entra numa noia tão grande de, será que eu sou suficiente para isso? E ele vai protelando, ele vai protelando, ele vai protelando, tá? Rígido, o rígido, ele tem medo absurdo de não ser a melhor opção. Então, quando ele não se sente bem com ele mesmo, quando ele não se sente bem, ele acha que ele não é capaz, ele acha que ele não é o suficiente, ele nunca sabe o suficiente, ele nunca tá bonito o suficiente, o cabelo nunca tá bom o suficiente. Tipo, hoje, pra eu vir pra cá, eu liguei o foda-se pro barulho. Tá? O rígido não faz isso. Ele vai querer que tenha um parque lindo, maravilhoso desse, mas que esteja em silêncio. Então, como esse parque em silêncio não existe, ele vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois, tá? Então nós chegamos aqui no último traço, nos 5 traços, fechamos os traços. Qual é a maior dificuldade aqui? Gente, ninguém é um traço puro. Então imagina, você não vai querer procrastinar por causa de um problema, porque você não quer existir, ou porque você quer que alguém faça junto com você, ou porque você não sabe qual é o resultado, ou porque você tem medo do resultado, que as pessoas vão dizer do seu resultado, ou porque você não está bem. Nós somos uma combinação de todos os traços. Nós somos uma variação de todos esses traços. Tem pessoas que têm 2 picos mais altos, tem pessoas que têm 3, e tem pessoas que têm a sorte ou o azar de ser distribuído, de ter 4, 5 traços, em torno de 18% e 25%. Essas pessoas que são mais distribuídas são as mais caóticas. Quando elas resolvem vencer a procrastinação, elas vencem pra valer. Mas quando elas ficam com medo pra valer. Elas procrastinam grandão. É aquela pessoa que faz nos 7 minutos do últimos 5 minutos do segundo tempo e com os negócios nas coxas. E às vezes, por ter ela já exerceu tanto essa questão da procrastinação, ela às vezes até desenvolve uma habilidade de funcionar melhor quando está no último minuto. Só que isso, ao longo da vida, isso causa muito, vamos dizer assim, muita canseira. A pessoa, conforme vai passando a vida, os desafios eles vão aumentando, eles vão crescendo, eles vão piorando, e isso causa uma canseira. A pessoa vai ficando cansada mentalmente, emocionalmente, fisicamente, a ponto de até, de repente, desenvolver uma doença. Que nem tá aqui, ó, pensamentos antecipatórios. Quem é que tem pensamentos antecipatórios? Geralmente são os masocas e rígidos, tá? Essa combinação, masoca e rígido, inclusive a pessoa que fez essa pergunta, eu conheço. Eu acho que eu tenho quase certeza que você tem muito de masoquista. Certeza não, quase não. Eu tenho certeza, você tem muito de masoquista e muito de rígido. Então, a pessoa ela tem muito medo do julgamento próprio, de ser humilhada, e o julgamento da imagem. Essa combinação, masoca e rígido, ele tem medo do que as pessoas vão dizer do trabalho e da própria imagem da pessoa. Então, ela fica numa pilha, porque o cabelo tem que estar perfeito, minha roupa tem que estar bonita, eu tenho que estar com uma postura certa, eu tenho que falar o português corretíssimo, ideal, eu tenho que saber exatamente o que eu estou falando, eu tenho que saber responder tudo, porque se eu não souber responder, o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão achar? Eu não vou ter credibilidade. Gente, assuma os rígidos. Eita! Dá-lhe helicóptero.